Bem-vindo ao nosso 65º dia da nossa leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso. Quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 17, iremos até Lucas no capítulo 20, retornaremos ao livro de Jó no capítulo 35 e, por fim, nós iremos ler 2 Coríntios no capítulo 5. Aqui em Êxodo no capítulo 17, que vai ser a nossa primeira leitura de hoje, nós iremos ler sobre a água que jorra da rocha. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água de beber. E ele respondeu: por que você se queixou a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de nós, a sede de nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe de frente ao povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha à mão uma vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. E eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés, à vista de todas as autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massa e Meribá, e porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão e Ur, porém, subiram ao monte da colina, ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Enquanto, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro de Lucas, do médico Lucas, no capítulo 20, onde a autoridade do Senhor Jesus é questionada, e também a parábola dos lavradores. Diz assim: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso respondo: não sabemos de onde era. Por isso responderam: não sabemos de onde eram. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então, ele mandou então outro servo, mas este também espancaram e também trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado? Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, a herança será nossa. E assim lançaram-no na vinha, fora da vinha, e o mataram. E o que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros? Quando o povo ouviu isso, disse:
que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo ao que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que haviam contado essa parábola. Todavia, tinha medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar aos poderes e autoridades do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que fala e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição que há nela? De César, responderam eles. E ele disse: portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não conseguiram apanhá-la em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com suas respostas, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram-lhe eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a sua mulher sem filho, esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. A primeira casou-se e morreu sem deixar a luz. O segundo, o terceiro também, e os outros casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de que ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos dessa era casam e dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão e nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que os filhos da ressurreição e os mortos ressuscitam. A Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para que ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com maior rigor. Vamos agora ao livro de Jó, e nós faremos a leitura hoje do capítulo 35, aonde o próprio Eliú continua a fazer o seu discurso. Diz assim, Jó no capítulo 35, verso 1. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que eu ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para o céu e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, o que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de suas mãos? E a sua impiedade só afasta os homens, seus semelhantes, e a sua ira aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardo de opressão, imploram que os libertem de braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e que nos faz mais sábios que as aves do céu? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não vê que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar
por ele, mas que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs e em sua ignorância ele multiplica as palavras. Vamos agora para a nossa última leitura, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a nova habitação celestial. Diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus em um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para que esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, a confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer os deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que sejam manifestos diante também da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais por si mesmos, mas para quem ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já o não consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por o amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá e Deus abençoe você.